Olá a todos! Neste vídeo, vamos explorar 10 das maiores atrocidades cometidas pela Rússia ao longo da história. Preparem-se para uma viagem no tempo que revelará os momentos mais sombrios deste país. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa jornada. A nossa primeira paragem leva-nos a abril de 1940, na floresta de Katyn. Mais de 20 mil polacos, a maioria oficiais do exército, foram executados a sangue frio. A NKVD, a polícia secreta de Stalin, orquestrou esta atrocidade, um crime que a União Soviética negou durante décadas. A verdade só veio à tona em 1990, manchando a imagem da URSS. O massacre de Katyn serve como um lembrete brutal do poder silenciador da propaganda. Imaginem a dor das famílias, a busca incessante por respostas. O nosso próximo capítulo leva-nos à zona rural da Ucrânia, entre 1932 e 1933. Este foi o Holodomor, uma fome artificialmente criada que vitimou milhões de ucranianos. A coletivização forçada da agricultura imposta por Stalin resultou em colheitas desastrosas e confisco de grãos. Camponeses desesperados recorriam a comer erva, casca de árvore, até mesmo ratos. O governo soviético negou a tragédia, censurando informações e impedindo a ajuda externa. O Holodomor é um lembrete cruel do poder destrutivo de regimes totalitários. Preparem-se, pois a nossa viagem leva-nos agora aos confins gelados da Sibéria, aos temidos e infames gulags, campos de trabalho forçado que marcaram uma era de sofrimento e opressão. Milhões de pessoas, consideradas inimigas do Estado, eram enviadas para o exílio, condenadas a trabalhos forçados. De 1929 a 1960, intelectuais, artistas, camponeses e minorias étnicas foram lançados neste sistema brutal. Dentro dos gulags, o frio congelante, a fome constante e o trabalho exaustivo tornavam-se instrumentos de tortura. Muitos sucumbiram à exaustão, ao frio implacável ou à violência dos guardas. As condições eram desumanas, com prisioneiros vivendo em barracas superlotadas, sem aquecimento adequado e com alimentação insuficiente. Os gulags representam um dos capítulos mais sombrios da história soviética. Estes campos de trabalho forçado não só destruíram vidas, mas também deixaram cicatrizes profundas na memória coletiva do povo russo. A brutalidade e a repressão dos gulags são um lembrete constante dos perigos do totalitarismo e da tirania. A história dos gulags é uma história de resistência, sofrimento e, para alguns, sobrevivência contra todas as probabilidades. A nossa jornada leva-nos agora a outubro de 1956, às ruas de Budapeste, na Hungria. Estudantes, trabalhadores, cidadãos comuns, enfrentando tanques soviéticos, clamando por liberdade e democracia. No dia 4 de novembro, tanques soviéticos invadiram Budapeste, esmagando brutalmente a revolta. Milhares foram mortos, feridos ou presos. A invasão da Hungria chocou o mundo, expondo a verdadeira face do regime soviético. A Revolução Húngara deixou um legado de coragem e resistência. Em 1968, a nossa jornada leva-nos à Checoslováquia, onde a Primavera de Praga florescia. Sob a liderança de Alexander Dubček, o Partido Comunista Checoslovaco buscava criar um socialismo com rosto humano. A censura foi relaxada, a liberdade de expressão floresceu. Temendo que as reformas se espalhassem, o Kremlin ordenou a invasão da Checoslováquia em agosto de 1968. Tanques do Pacto de Varsóvia cruzaram a fronteira, esmagando o movimento reformista. A invasão marcou o fim da Primavera de Praga, abafada pela força bruta. A nossa viagem leva-nos agora a junho de 1962, à cidade industrial de Novocherkassk, na Rússia. Aumento nos preços dos alimentos, salários reduzidos, condições de trabalho precárias, a insatisfação popular fervilhava. Em 1º de junho, trabalhadores da fábrica de locomotivas entraram em greve, marchando pacificamente. A resposta do governo soviético foi brutal.
tropas armadas abriram fogo contra a multidão desarmada. O massacre foi seguido por uma onda de prisões, julgamentos secretos e execuções. O massacre de Novocherkassk expôs a face brutal do regime soviético. A nossa jornada leva-nos agora ao final da década de 1970, ao Afeganistão. Em dezembro de 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, desencadeando uma década de guerra sangrenta. Os mujahidin afegãos, apoiados pelos Estados Unidos, travaram uma guerra de resistência feroz. A guerra arrastou-se por uma década, devastando o Afeganistão e deslocando milhões. A União Soviética sofreu pesadas baixas, tanto militares quanto políticas. O conflito contribuiu para o colapso da União Soviética em 1991. A nossa jornada leva-nos agora a abril de 1986, à Ucrânia Soviética, ao local de um dos piores desastres nucleares da história, Chernobyl. Este evento catastrófico mudou para sempre a forma como o mundo vê a energia nuclear e a segurança associada a ela. Em 26 de abril, durante um teste de segurança mal planeado, o reator número 4 da central nuclear de Chernobyl explodiu. A explosão foi tão poderosa que lançou uma nuvem de material radioativo na atmosfera, afetando não só a Ucrânia, mas também várias partes da Europa. A cidade vizinha de Pripyat, que abrigava os trabalhadores da usina e suas famílias, foi evacuada às pressas. Em poucas horas, Pripyat transformou-se numa cidade fantasma, com brinquedos abandonados e casas vazias, um testemunho silencioso da tragédia. A resposta inicial do governo soviético foi marcada por secretismo e desinformação. As autoridades tentaram minimizar a gravidade do acidente, atrasando a evacuação e a divulgação de informações cruciais. Chernobyl tornou-se um símbolo dos perigos da energia nuclear e da falta de transparência do regime soviético. Este desastre expôs as falhas sistêmicas e a necessidade urgente de reformas na política de segurança nuclear e na transparência governamental. A nossa jornada leva-nos agora ao final da década de 1990, à República Russa da Chechênia. Em 1999, a Rússia lançou uma nova ofensiva militar na Chechênia, dando início à Segunda Guerra da Chechênia. As forças russas enfrentaram combatentes separatistas chechenos numa guerra urbana brutal. A capital chechena, Grozny, foi reduzida a escombros por bombardeamentos implacáveis. Milhares de civis foram mortos ou feridos, e muitos fugiram para países vizinhos. A Segunda Guerra da Chechênia deixou um legado de violência e instabilidade. A nossa jornada leva-nos agora a 2014, a Ucrânia, um país dividido entre o Ocidente e a Rússia. Este ano marcou o início de um dos conflitos mais significativos da década, com repercussões que ainda são sentidas hoje. Em fevereiro de 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia, desencadeando uma crise internacional. A anexação foi rápida e controversa, com soldados russos sem insígnias tomando o controle de pontos estratégicos. A anexação foi seguida por uma guerra no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia tomaram o controle de partes das regiões de Donetsk e Luhansk. Esta guerra civil transformou a vida de milhões de ucranianos, forçando muitos a fugir de suas casas. A guerra no Donbass transformou a região num campo de batalha, ceifando milhares de vidas. Tanques e artilharia pesada tornaram-se uma visão comum, e a destruição foi imensa. A intervenção russa na Ucrânia marca um ponto de viragem nas relações entre a Rússia e o Ocidente. As sanções econômicas e as tensões diplomáticas aumentaram, criando um novo cenário geopolítico na Europa. Este conflito não só afetou a Ucrânia, mas também teve implicações globais, alterando alianças e estratégias internacionais. Estes eventos são lembretes sombrios do que a humanidade é capaz de fazer. É importante conhecer a história para que possamos aprender com ela e evitar que tais atrocidades se repitam. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal. Até a